Oi, eu toda hora começando, procurando o microfone. Vou segurando, não gosto de segurar esse microfone assim. Aqui, ó. A gente faz assim, ó. Vou fazer barulho, peraí. Não. Bem melhor. Que auê todo foi esse, hein? Tem muita gente usando gancho, né? Vou usar eu também. Então, eis que saiu uma nova polêmica. Foi já que eu voltei a gravar vídeo, por que não? Vou dar meus 2 centavos. Mas não vai ser o que muita gente tá fazendo. Eu nem sabia, gente, eu não acompanho a pessoa da música, tá? Não acompanho. Não é porque eu não gosto, não é porque, é só uma pessoa, nunca me disse, acho que eu já ouvi. Eu já ouvi podcast com ele. Achei muito interessante algumas coisas que ele fala, algumas coisas eu não concordei muito, né? Mas tudo bem, estamos bem. Aí, eis que peguei o celular. Um momento assim, vou dar uma relaxadinha, sabe? Com aqueles 5 minutinhos que você para às vezes, e abri o Instagram. E eu fui sugada para a polêmica do Huawei, né? E aí eu vou falar o seguinte, não vou falar da música. Ai, mas eu vim aqui para ouvir você falando da música. Mentira, que você nem assiste meus vídeos. Mas é o seguinte, não vou falar da música, sabe por quê? Porque o que me incomodou de fato não foi a música. Não foi o que ele cantou, ou deixou de cantar, o ritmo, ou o ritmo que ele colocou, ou que ele não colocou. Não, eu vi ela inteira, uma vez somente. Porque eu fiquei curiosa, falei, que negócio é esse? E fui ouvir. Mas uma coisa que começou a me chamar muita atenção foi que algumas pessoas que eu comecei a seguir relativamente recentemente, que falam sobre música e escrituras e e né, todo esse quadro musical artístico cristão. E eu ouvi eles defendendo a música. O que não tem problema nenhum. Se quiser defender, você defende. Se você quiser não defender, você não defende, tá? Não é essa a questão. Eu fiquei incomodada com a maneira como eles estavam defendendo a música. E a maneira, não só como eles estavam defendendo a música, mas como eles estavam tratando quem não gostou da música. Sim, a maneira como eles estavam. Sabe aquela coisa, alguns um pouco mais escrachado, outros um pouco mais subliminarmente, digamos assim? Porque às vezes as pessoas gostam de achar que os outros são burros e ela é inteligente, né? Então ninguém vai perceber que eu tô chamando todo mundo de burro, porque eu sou muito mais inteligente do que eles. E foi me incomodando, e eu falei, gente, isso não tá certo. Aí eu fui lendo comentários, aquilo me puxou assim, aí o que aconteceu? Fui tomar remedinho na veia. O que a gente faz? Até tinha levado para ler livro, mas pergunta. Abri e fui sugada de novo. Aí eu falei, cara, que esquisito isso. Que na verdade, penso eu, na minha pequenez, que isso são coisas assim que estão acontecendo frequentemente. Eu tenho razão, porque eu sei do assunto, eu sou entendido, você é o burro, você não sabe. Então se você tá falando é besteira. Porque eu não concordo com você, então o que você tá falando é blé, né? E ai, tem tantas camadas, tantas coisas que eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que tá me incomodando. Porque, na verdade, algumas coisas que apareceram aqui nesse negócio, algumas coisas que estão me incomodando tem um tempo já. Inclusive, estavam incomodando em mim, e eu comecei a falar, eu não quero ser esta pessoa, e comecei a dar uns passinhos para trás. Né? Não tô falando que eu tô resolvida, não é isso. Mas eu olhei pra mim e vi que eu estava com um determinado comportamento que eu falei, não está legal. Não quero ser essa pessoa, porque eu estou vendo outras pessoas sendo isso ou isso elevado à 10ª potência e eu não estou gostando. Por que eu vou ser a mesma coisa, né? E até eu vi um vídeo de um moço que
bem estudioso. Na verdade, todas as pessoas que apoiaram a música têm a aparência de serem muito estudiosos. E provavelmente o são, né? E aí vem porque a poesia da música, porque não sei o que, porque nananã, porque você precisa pensar e não sei o que. Então, se você não gostou da música, é porque você não está pensando, é porque você não tem, sabe, mesmo que subliminarmente, mesmo que, sabe, subentendidos, entre linhas, assim, a pessoa estava chamando as outras de ignorante, ou falando que as outras não pensaram o suficiente para entender que a música é belíssima, que a música tem uma poesia divina e maravilhosa. Aí eu já vou pôr uma observação aqui, uma coisa que eu falei pro meu marido, eu falei, estão falando desse moço, compositor, como se ele fosse, ele é um poeta, ele é não sei o que, estão enaltecendo pra caramba ele, inclusive antes de falar, né, inclusive uma coisa que eu pensei, né, gente, infalível, inerrante, é Deus, palavras de Deus, tá? Seres humanos falham, erram, tá? Então, a pessoa pode ser a mais maravilhosa do mundo. Ela ainda assim pode cometer erros, ok? Ela ainda assim pode se equivocar. Tá voltando no que eu tava falando pro meu marido. Se ele é o cara da poesia, se ele é tão mega blaster master, por que ele não fez uma poesia lindíssima e também complicada de se entender, que precisasse pensar muito, que não tivesse certos elementos? Porque daí, um questionamento que eu me fiz quando eu estava lendo alguns comentários, né? Eu falei, gente, porque tem lá na música aparece o nome de João e de Maria, e tá. Eu falei, o problema não é. O que eu entendi como as pessoas estavam colocando? O problema não é o nome, não é o Pedro. Que Pedro? É José e Maria, não tem Pedro. José e Maria. O problema não é o nome especificamente, mas é o nome conectado àquilo que se colocou depois, que ficou parecendo que ele estava falando de uma outra religião, vamos colocar assim. Porque eu não quero entrar em certos pontos, tá? Então, águas para outro vídeo. E essas pessoas falaram assim, nossa, mas ficou muito parecido. Os colares, até que eles deram o nome lá, que eu esqueci o nome, que é aquilo, que pelo que eu entendi, não é bem só um colar, é alguma outra coisa, tem um nome, e é usado para determinado fim. As pulseiras, a cor da roupa, junto com o que a música falou, fez determinadas pessoas falarem que estava parecido com determinada religião. E as outras pessoas falam que, que absurdo você pensar nisso, isso que eu falei, gente, dá um passo para trás e pensa o seguinte, e se porventura esta pessoa que está falando isso porque, por exemplo, digamos que, não que seja o caso, mas digamos que ela tinha essa vivência nesta religião. E ao ouvir essa canção, ela falou, cara, que coisa, não? Ficou parecendo as coisas da religião que eu abandonei. Me trouxe a memória. Aí você vai falar que ela não está pensando na poesia da canção? Sério? Às vezes a gente sobe num pedestal de conhecedor de todas as coisas, de que sou um entendido master e deixa de olhar para as pessoas. A gente olha demais para os livros e para de olhar para as pessoas. E aí, a gente acaba falando besteira. Não porque a gente é burro, não. Mas porque a gente não olha o outro. E é engraçado porque daí outras pessoas falaram, não, quem está criticando esta música é porque é racista. É porque, no fundo, é uma sociedade... Eu esqueci a palavra que eles usaram, mas assim, falando sobre racista, até xenofóbico tinha, porque, gente, é por causa de uma cultura nordestina. Eu falei, desculpa. E aqui eu faço um adendo. Primeiro que, de todas as pessoas que eu vi falando em desaprovação à canção, não falaram em relação ao ritmo. Alguns podem ter falado, alguns podem ter falado. Mas não vi. Segundo que, quando eu ouvi a música, aquele ritmo daquela música não me lembrou coisas nordestinas. Uma coisa interessante que eu vi. Porque é isso aí, brasilidade. E nesse negócio de worship, porque todo mundo só acha que tá valendo se for worship. Aí eu falei assim, porque tá essa repetição, e não sei o que, eu fui ler a letra, né? Aí repete.
É um parágrafo, repete, repete. Aí outro parágrafo, repete, repete, repete. A música tem, na verdade, umas três negócios assim, sei lá, não sei. Mas repete muito. E eu achei engraçado ver as pessoas defendendo a música, falando que mal das músicas que são repetitivas. Eis aí uma incongruência. Aí, beleza. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, então não tem esse apelo nordestino tão forte pra você querer falar que é xenofobia, por exemplo. Sabe? Pode ter, assim, na letra, alguma evocação. Pode ter, porque diz que você não dá pra tirar a música, analisar ela fora do contexto do sermão, porque diz que é um sermão cantado, Confesso que eu não tive nem tempo e nem paciência ainda de conferir o todo. Não sei se vou fazer. Mas, porque o Aue é sobre essa música, né? E aí que eu fiquei assim, gente, para quê? Para quê? E aí, por exemplo, teve uma pessoa que ela fez um comentário muito legal, ponderado, nada desequilibrado, nem ofensivo. A pessoa respondeu aquele comentário, o outro todo ofendido, e não sei o que, ironia, papapá. A pessoa respondeu, tentou ser gentil, tentou ser ignorância, cara. Que eu tava falando, tá esquisito, né? Tá esquisito, né? E como eu coloquei, foi assim, acredito eu, penso eu com a minha cachola, que o problema não reside na canção, o problema reside no cristão, o problema reside nas pessoas, porque você tem algumas coisas assim, ó, existe o falso e o verdadeiro, ponto final. Outras coisas não são assim, tipo, uma coisa não anula a outra, entende? Por exemplo, assim, eu não acredito, eu quero acreditar que a pessoa que compôs a música não compôs pensando naquela outra religião, entendeu? Mas foi equivocada, digamos assim. Mas às vezes aquela outra pessoa que estava, enfim. Ai, chega a dar uma canseira, assim. Porque vocês entendem o que eu tô falando? É por isso que eu vou soltar um vídeo que eu gravei, que eu até ia soltar hoje, acabou não dando tempo. Que eu falei que eu começar a ler já comecei a ler Cristianismo Puro e Simples, porque eu tô um pouco em conflito com algumas coisas. Eu falei até, não sei se eu sou crente ainda, mas num sentido assim dessas coisas, sabem? Porque é engraçado assim, o tipo de cristão que tá defendendo e o tipo de cristão que está não defendendo, acusando, falando mal, tipo, não necessariamente falando mal, mas reprovando, né? São tipos distintos, muito distintos e muito específicos, assim. E essa galera que tá provando, que eu achei muito interessante, ela facilmente joga a pedra em algumas coisas. Até, assim, aquelas igrejas que eu não concordo, eu acho que não está certo, mas enfim, que você já deve ter visto no Instagram algum vídeo assim, que eles mostram lá igrejas, mulheres lá, fazendo um movimento determinado, e aí depois eles mostram o vídeo de um outro ambiente, de uma outra religião, com as mulheres fazendo o mesmo movimento determinado e tal. Esse tipo de pessoa que tá aprovando essa música é o tipo de pessoa que ri, que fala mal e que detona essas igrejas. E aprova a música. Sem pestanejar, porque é poesia, porque é arte, porque não sei o que, porque papapá. E aí, essas pessoas que defendem aqui usam o artifício de que mas dentro da igreja de vocês tem coisas de outras religiões, tem coisas de não sei o que, e agora vocês querem falar mal da música? E sabem como os argumentos são burros? Burros, faltou a palavra, mas são argumentos que são falhos. Falham a partir do momento que você põe fora da sua boca, porque você mesmo se autocontradiz. Porque você com certeza julgou alguma coisa, você só de falar isso, que a igreja tem objetos de outras religiões, você já está julgando, supondo que aquela pessoa está numa igreja que tem essas coisas, só porque ela não aprovou aquela canção, olha só. Sabe? Então fica uma guerrinha estúpida.
Para quê? Para qual propósito? Assim, eu fui olhar, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ver o significado de Yahweh, o significado de ciranda, o significado de uma outra palavra lá, e vi que dentro de todos os significados tinha uma vírgulazinha lá que cabia o significado daquilo que ele estava falando. Então, assim, a mim muito me indigna essa postura, especialmente a postura dos estudiosos, de colocar os outros, todos os outros num balaio de burros. Porque você não é estudioso, você não pensa. Mas é porque você não pensou o que ele queria que você pensasse. Porque eu posso ler uma poesia, um poema, um livro clássico e detestá-lo. E não aprová-lo. Não é porque é algo que é canônico ou porque é algo que uma pessoa de renome o fez que tá tudo bem e que eu sou obrigada a gostar, sou obrigada a concordar, sou obrigada a dizer que é maravilhoso. Não, não é. Porque, sinceramente, errado ou não errado, eu não achei. Eu não achei nada assim, nossa, que poesia maravilhosa. Talvez porque eu vi fora de contexto. Talvez. Mas a música em particular eu olhei e falei assim, sabe? Pode ser porque eu não tenho um background, eu não tenho, né, algo para carregar junto. Pode ser, mas eu não posso querer estudar muito para me tornar burro. Eu não posso querer estudar muito para anular as outras pessoas. Acho que eu já falei isso em algum outro vídeo sobre a inteligência, não inteligência, mas eu falei no vídeo que eu falei que eu vi um documentário do Brasil Paralelo sobre educação e como a educação do Brasil é uma abominação. E aí, abominação não, peguei pesado, mas é muito fraca, digamos assim. E tem esse detalhe, né? Então você tá falando com um monte de gente que às vezes nem tem uma escolaridade tão absurda quanto você, não lê tanto quanto você, às vezes até porque não tem tanto acesso, afinal de contas, livro hoje não é barato, não é todo mundo que pode comprar, né? E aí você se coloca num lugar em que, porque você tem todo esse conhecimento, você consegue interpretar e pensar melhor do que aquela pessoa. E se ela não pensou o mesmo que você, ela é burra. Ou ela não pensou direito, ou ela não pensa. O que de fato às vezes acontece. Né? Tem vezes que a gente não pensa nas coisas. Mas tem vezes que não é isso. A pessoa pensou, a pessoa refletiu e não gostou, né? Por exemplo, assim, quando eu não, na hora assim que eu vi, eu não associei de imediato assim com outra religião, mas eu não gostei muito da ideia da Maria Sambar e a saia rodou e a cor que ela mostrou ficou dando um sentido meio esquisito, assim. Eu falei, não achei legal. Mas aí quando as pessoas colocaram a ideia da outra religião, eu falei, cara, eu bem sei quantas vezes eu tô aqui em casa e tô ouvindo batuque, tá? Então, assim, essa realidade existe. E muitas vezes é ignorada. Por pessoas ou muito estudiosas ou de vertentes mais reformadas e tradicionais, essa realidade é ignorada. É como se isso não existisse. É como se coisas que acontecem lá não acontecessem, sabe? Então eu acho assim, cultura existe. Cultura tá aí. Não é porque é a cultura do Brasil que eu tenho que engolir tudo, aceitar tudo e gostar de tudo. E o fato de eu não gostar de algumas coisas da cultura, tipo, não tem o que me faça gostar de samba, gente. Não gosto de samba, não gosto de pagode, não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto. Se quiser me criticar, fica à vontade, tá? Mas hoje a gente tem a internet, sabe? E você pode escutar coisas de vários ritmos diferentes. O fato de eu não gostar de alguns ritmos brasileiros não quer dizer que eu sou worshipeira, por exemplo. Que eu só gosto de worship, que também não é verdade. Uma coisa importante que eu tenho dito há algum tempo, que foi uma das coisas que eu percebi assim, que eu falei, não posso cair nisso. Que a gente, muito cristão beirou isso,
outros já, né? Por exemplo, na política. Tem gente que é de direita, né? Ou de esquerda, independente do lado. Tô só citando um lado. Tem gente que fala assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E cristão. Mas a pessoa defende muito mais o lado político do que o cristianismo. E ela molda as coisas para que se encaixem. Pegou a ideia? Então, assim, eu ignoro algumas coisas do cristianismo em prol da minha crença, daquilo que eu acredito, do meu propósito, por exemplo. Tem uma outra palavra que eu esqueci agora, mas, né, por exemplo, uma coisa que tem me incomodado há muitos anos já, nesse cenário musical cristão, é a história da arte. Música é arte, música não sei o que, quando estamos falando igreja, Deus, eu não tenho que prezar pela arte, eu prezo pela qualidade, obviamente, mas o que está acima de todas as coisas não é a arte, não é o fato da música ser arte, é o fato da música ser um canal de adoração a Deus, entende? Então, quando eu preciso ficar explicando demais, ou mostrando demais, falando demais sobre a arte, a cultura, não sei o que, e anulando algumas coisas do cristianismo, ou ignorando, ou fazendo de conta que eu não vi, para que caiba naquele meu propósito de falar que a arte é isso, que precisamos, você entende? Então, assim, qualquer ideologia, ideia, vertente, qualquer coisa que eu siga e eu coloque acima do cristianismo, acima do ser cristão, da mensagem de Deus, daquilo que realmente importa, que é Deus e a sua palavra, qualquer coisa que eu coloque acima disso e preciso fazer uma ginástica mental para caber dentro do cristianismo, não tá legal. Não tá legal. E a gente precisa abrir os olhos para isso. Sabe? É igual isso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Psicólogo. Tem psicólogo que quer torcer e distorcer, torcer para caber, para explicar. Entende? Então, assim, vamos pensar. Mas vamos dar liberdade do outro pensar e tirar conclusões diferentes das nossas, naquilo que é possível que seja feito sim. E briguemos apenas naquelas coisas que não há do que se divergir. Cristo morreu para te salvar, para me salvar. Isso não há que se divergir. Não tem pensamento contrário. Quem não pensa assim, provavelmente é de outra religião. E aí é ele com a religião dele. Mas nós, dentro do cristianismo, dentro daquilo que nós cremos, precisamos ser firmes naquilo que é imutável, naquilo que não é passageiro, naquilo que é perfeito, que não erra. Tudo para além disso, eu posso ter uma opinião diferente da sua. Simples assim. Dentro da própria teologia existem vertentes diferentes acerca de determinados assuntos. Porque cargas d'água, os intelectuais cristãos estão querendo que todo mundo pense a mesma coisa dessa música. É isso que me deixou inconformado, assim. Por que eu tenho que pensar igual a você? E olha que eu posso não ter gostado da música e nem sei pelos motivos que as pessoas estão falando. Entende? Ai, cansada. Vamos ver. Deixa aí os comentários se você ouviu todo o contexto, né? Um adendo. Pra quem criticou, falando que as pessoas só gostam de worship, só aceitam música como sendo cristã se elas tiverem o molde do worship. Vai lá e olha o vídeo daquela música. Olha a atmosfera que eles montaram, o ambiente, tá? O escurinho, os instrumentos todos norte-americanos. Todos não, porque eu não olhei todos, mas o Nord não é brasileiro, né? Se eu não vi errado, porque tem outros teclados vermelhos já, né? Mas se eu não vi errado, é o Nord. Guitarra pesada, guitarra legal ali. Influências de um rock, talvez. Aquele círculozinho com as pessoas ao redor. Quem começou com isso? Legal? Foi na Palavra Adão, quando fez um negócio lá diferente, foi pé no chão, descalça, e todo, aquilo foi legal. E foi cultura inserida de uma maneira sutil,
que evidenciasse algo bonito, positivo, né? Enfim, pensemos sim, mas pensemos sem atropelar os outros, porque isso não é legal.